existência da nossa igreja aqui em Bugaçu. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Muito obrigado, minha irmã Ana. Primeira de Paulo aos Coríntios 15, leremos do versículo 51 até o versículo de número 58. Primeira de Paulo aos Coríntios 15, 51 a 58. Na sexta-feira nós compartilhamos no nosso Instagram da igreja uma reflexão sobre a Páscoa. E eu quero expandir um pouquinho mais daquilo que eu falei para vocês em 1 minuto e meio. Então, em 1 minuto e meio eu resumi 6 lições sobre a Páscoa, e que eu quero hoje, nessa noite, expandir um pouquinho mais para vocês. Então, com a Bíblia aberta na primeira de Paulo aos Coríntios 15, leremos os versículos 51 a 58, e veremos hoje 6 lições sobre a Páscoa. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quantos têm essa esperança? Diga amém, de ser transformado. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém ou não? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui estamos na tua presença, encerrando esse mês de março e celebrando, ó Deus, neste comecinho de noite, a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje a ressurreição do teu amado Filho. Celebramos hoje, Senhor, a consumação da nossa salvação. E nesse texto que foi lido agora, eu peço que o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações e saiamos daqui edificados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 6 lições sobre a Páscoa. Nós já vimos hoje na parte da manhã, e eu tenho certeza que você já tem esse pré-conhecimento de que a festa chamada Páscoa, ela tem a sua origem lá no Egito, com o povo de Israel, quando escravizado. A festa de Páscoa foi instituída quando Deus se revelou de uma forma tremenda através da 10ª praga. Foram 9 juízos sucessivos, Faraó endurecendo seu coração, até que no 10º juízo Faraó cede, porque o 10º juízo tinha um nome: a morte dos primogênitos. A única salvação, a única forma de que um primogênito dentro de uma casa, pertencente a uma família, não morresse, estava pautado no fato de que aquela família deveria sacrificar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro sacrificado deveria ser
aspergido, colocado nos umbrais das portas, no batente das portas. Naquela noite, o anjo da morte passaria, verificando se havia o sangue do cordeiro nos batentes das portas. As portas em que tivesse o sangue aspergido, o anjo da morte passava direto. Agora, a casa em que não houve a confiança, não houve o crédito na palavra de Deus, e simplesmente desprezaram essa possibilidade de salvação através do sangue, eles pagaram, e pagaram com a morte do primogênito. Deus, quando instituiu esse juízo, Ele teve no povo de Israel o cumprimento completo, a obediência plena por parte dos judeus. Todos eles sacrificaram o cordeiro e colocaram o sangue nos batentes da porta. E a Bíblia diz que naquela noite o anjo da morte passou e não ceifou a vida de nenhum primogênito dos israelitas. Por quê? Porque deram crédito, porque obedeceram a palavra do Senhor. E foi instituída então a Páscoa. O nome Páscoa vem do hebraico Pessá, que significa a passagem. Era a passagem do anjo da morte, e aquela passagem trouxe salvação para aqueles que deram crédito à palavra de Deus. Amados, a festa da Páscoa foi sendo celebrada ano após ano, era um estatuto perpétuo entre o povo de Israel. E naquele dia, naquela semana, naquela ocasião de festa da Páscoa, em Jerusalém, há 2000 anos atrás, foi que Jesus Cristo revelou-se como o Salvador, como o Cordeiro de Deus, que veio com uma única finalidade: tirar, acabar com a condenação do pecado. Para quem? Para todo aquele que nele cresce. Da mesma forma que no Egito, o povo precisava crer, dar crédito, crer que o sangue daquele cordeiro inocente, sacrificado, traria salvação. Meus amados, hoje nós também precisamos crer que o sangue do perfeito Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, também potencialmente pode trazer, oferecer salvação a todos os homens. E por que eu digo potencialmente? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu ao mundo, Ele amou o mundo. O sangue de Cristo derramado naquela cruz, potencialmente, tem o poder de salvar a todos. No entanto, é necessário que aquele que quer ser salvo obedeça. Tal como o povo aspergiu o sangue nos umbrais, hoje você precisa olhar para a cruz, crer em Jesus Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, que ofereceu-se a si mesmo naquela cruz, e você precisa dar o seu passo de fé, você precisa crer, você precisa de fato confessar a Jesus. A morte de Jesus potencialmente salva todos, mas eficazmente vai salvar somente aqueles que crerem. Eu quero saber, tem aqui gente que creu já em Jesus? Amém ou não? Você crê que Ele de fato é o Cordeiro de Deus? Você já pegou do sangue de Jesus, figuradamente falando, e colocou no umbral da porta do teu coração? Porque a Bíblia diz que o Senhor está à porta batendo, e se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, abra o seu coração. Em Romanos 10, 9 a 13 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão. Ninguém vai um dia chegar diante de Deus e dizer: eu posso ter uma outra oportunidade, eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz em tempo oportuno, Deus me dê mais uma chance. Não, a chance é aqui, agora, é hoje. E se há alguém no nosso meio que simplesmente está passando Páscoa após Páscoa, e só pensando no ovinho da Cacau Show,
da Lindt, ou até mesmo da Garoto. Ou então, se você não tem nem dinheiro para tudo isso, você pega aquele amanteigado que gruda no céu da boca. Mas se você acha que Páscoa é só isso, que Páscoa se resume a chocolate, você é o mais triste e miserável dos homens, porque Páscoa é muito mais do que isso. E o texto bíblico nos apresenta 6 lições sobre a Páscoa. E quando eu distribuí aquele videozinho curto de 1 minuto e meio nas nossas redes sociais, eu formei com a palavra Páscoa um curto acróstico. Quando eu disse para vocês que Páscoa, a primeira lição da Páscoa, com a letra P, é que Páscoa oferece para você e para mim paz. Páscoa é paz. Gente, quando Adão e Eva pecaram, e isso ocorreu lá no Éden, quando eles desobedecem à palavra de Deus, quando eles na realidade não dão crédito à palavra de Deus, porque a desobediência vem pela falta de fé. O que levou Adão e Eva a desobedecerem foi a falta de fé. Eles duvidaram da palavra de quem? De Deus. Havia uma palavra curta, grossa, direta ao ponto: de todo fruto das árvores que estão no jardim, vocês comerão livremente. No entanto, porém, contudo, mas, todavia, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra de Deus não é para ser questionada, palavra de Deus não é para ser confrontada, palavra de Deus é para ser obedecida. Mas no entanto, basta chegar o tentador, sedutor, e sussurrar nos ouvidos de Eva: o que foi que Deus lhe disse? Deus disse que a gente não pode nem tocar nesse fruto. Deus não quer é que vocês sejam iguais a Ele. Você percebe? Coloca a palavra de Deus em dúvida. Palavra de Deus não é para ser duvidada. Palavra de Deus não é para ser confrontada. Palavra de Deus é para ser obedecida. E Eva então se sente atraída e seduzida pela oferta de ser igual a Deus. Ela não somente come do fruto, mas oferece ao seu marido, que conscientemente toma do fruto e também o come. E nesse momento os olhos de ambos se abrem. Você percebe que quando Eva deu a primeira mordida no fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão come do fruto, os olhos de ambos se abrem. Porque às vezes a gente fica falando: tem mulher aí que fala, eu quero chegar no céu para pegar Eva de um cantinho e tirar um lero com ela, né? Eva que foi dar ouvidos ao tentador. Por causa da Eva, agora a gente sente dor no parto. Por causa da Eva, a gente está nessa situação. A culpa não é de Eva. A culpa é de Adão. E tem muito Adão hoje tirando o corpo fora. Sabe, a mesma coisa que Adão fez, tem muito Adão hoje fazendo, jogando a culpa na mulher. Sabia? Mulher que tu me deste. Adão, assuma o teu papel. A responsabilidade foi dada a Adão. É por isso que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele até amansa, ele fala: não, o problema não é de Eva não, Eva foi enganada, agora o Adão pecou e pecou conscientemente. E quando o pecado entra no mundo, o que o pecado traz? Morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, visto que a morte passou a todos os homens, concluímos, pois, que todos pecaram. Mas
o pecado trouxe inimizade. Inimizade entre Deus e o homem. Olha o que diz em Efésios 2, 13 a 16. Em Efésios 2, 13 a 16, nos diz que agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis como? Longe. Nós estávamos longe de Deus por causa dos nossos pecados, por conta dos nossos pecados. Agora, quando eu digo que Páscoa é paz, é oferecimento de paz, é porque Páscoa, morte do Cordeiro Jesus Cristo, tem o poder de, pelo sangue de Cristo, nós que estávamos longe, onde nós nos localizamos agora? Perto. Ah, irmãos, Páscoa é paz. Páscoa é trazer os que estavam longe para perto, e é pelo sangue de Cristo que nós somos reconciliados. Por quê? Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, e fazendo a paz, e pela cruz, ele pôde reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Oh, irmãos, Páscoa, morte de Jesus, sangue de Cristo, tem o poder de nos outorgar paz. É de acabar com as inimizades, é de acabar com as divisões, é trazer paz que reconcilia. O que é paz? Quando a gente busca o significado de paz, está escrito que paz é relação entre pessoas que não estão em conflito, é acordo, é concórdia, é uma relação tranquila entre cidadãos, é ausência de problemas, é ausência de violência. Oh, irmãos, a Páscoa não somente nos traz paz e reconciliação uns com os outros, mas a Páscoa também nos traz paz, reconciliação do homem com Deus. Lá em Romanos 5:1 está escrito que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz, e paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu? Olha para a cruz. A cruz é a união de dois braços, um braço vertical e um braço horizontal. A cruz reconcilia o homem com Deus no braço vertical, mas a cruz reconcilia o homem com os homens no seu braço horizontal. Páscoa é paz. Quem tem Cristo no coração não anda mais em conflito. Quem tem Cristo no coração anda em paz, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é o que guarda o nosso coração. Ah, Páscoa é paz. Páscoa é reconciliação do homem com Deus. Páscoa é reconciliação do homem com o seu próximo. É só por intermédio de Cristo que casais podem se reconciliar. É só por intermédio de Cristo que filhos e pais podem se reconciliar. É só por intermédio de Cristo que vizinhos podem se reconciliar. É só por intermédio de Cristo que irmãos em Cristo podem se reconciliar. Mas só por intermédio de Cristo que o homem pode se reconciliar com Deus. Porque Páscoa é paz. Você já goza dessa paz? Já reconciliou-se com Deus? Já tem em Deus não um inimigo, mas tem em Deus o seu Pai e amigo? Tudo isso só é possível porque um dia na cruz do Calvário,
Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo como preço pelos nossos pecados. Mas Páscoa também é, na letra A, amor. Não tem como olharmos para a Páscoa sem não conseguirmos enxergar o amor. Primeiro, o amor de Deus para com a humanidade. Em João 3,16, mais uma vez eu repito, está clara a demonstração do amor de Deus. Veja, há um fato revelado em João 3,16, porque Deus amou. Já preguei sobre isso, me recordo no culto dos vagalumes, eu disse, João 3,16 apresenta-nos a um fato, o fato de que Deus nos ama. Porque Deus amou, e amou quem? Quem é o objeto do amor de Deus, senão o mundo? E quem é o mundo, senão nós? Você, eu, todos nós. Deus nos amou, e com que intensidade? Com muito amor, de tal maneira, que o amor de Deus se qualifica como um amor dadivoso, como um amor não egoísta, mas um amor altruísta, é um amor disposto a dar. Deus amou quem? O mundo. Com que intensidade? De tal maneira. E com que qualidade de amor? Com um amor que dá. E Ele deu o que de mais precioso Ele tinha, o seu Filho Jesus. Para quê? Com que finalidade? Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não fique afastado de Deus, separado de Deus para sempre, mas possa ter a vida eterna. Minha pergunta é: quantos de vocês já foram alcançados por esse amor? Amém? Você já tem certeza e convicção que já foi reconciliado com Deus, que já tem paz com Deus, porque já teve acesso, abriu o teu coração para esse amor? Mas não é amor só de Deus, porque em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu, e morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando ainda éramos inimigos. Deus prova o seu amor, não somente enviando o seu Filho, mas no plano perfeito de Deus, passava não somente por um amor dito, falado, mas por um amor provado, e a grande prova vem pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ninguém, diz João no capítulo 15, no versículo 13, tem maior amor do que este. Ninguém. Alguém já te disse que te ama? Teu esposo já disse isso? Tua esposa já disse isso? Se não disse, pode dizer agora, se estiver do teu lado. Pode falar. Já disse? Só que eu lamento te dizer que por mais que teu cônjuge agora te diga que te ama, ninguém, nem o teu cônjuge, tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua vida, como Cristo deu por seus amigos. Amém ou não? Esse é o amor de Deus por nós e o amor de Cristo por nós. Não tem como falar de Páscoa sem não passarmos por paz, reconciliação. Não tem como falarmos de Páscoa sem não falarmos de amor, amor de Deus, amor de Jesus. Mas Páscoa também se resume em S, salvação. Ai, irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tinha uma finalidade: nos salvar. A salvação é efetivada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, era claro desde o Antigo Testamento, isso começa lá em Gênesis 3. Um inocente precisou morrer para que o sangue inocente pudesse prover salvação, perdão. E o primeiro inocente a morrer foi um pequeno animal, que nós não sabemos que animal que foi, mas foi um animal sacrificado por Deus, para que pudesse tirar a pele daquele animal, para que pudesse cobrir a vergonha de Adão e Eva. Irmãos, isso já era um prenúncio do que durante todo o Antigo Testamento era um ritualismo necessário para o perdão. Pecou,
derrame sangue de um animal, ofereça um animal em sacrifício, para que você possa ter o seu pecado perdoado. E foi assim durante muito tempo, o oferecimento do sangue, a tal ponto que o escritor de Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 22, diz: quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. É por isso que Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, João Batista, lá em João, no Evangelho, no capítulo 1, 29, ao ver Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E foi naquela Páscoa, há mais de 2000 anos passados, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, naquela cruz, tomou o teu e o meu lugar. Quem merecia estar lá naquela cruz éramos nós. Nós somos os pecadores, nós somos os ofensores, nós merecíamos morrer, mas sabe o que Jesus fez? Nos substituiu naquela cruz. É por isso que a salvação é possível, porque Cristo sacrificou-se como nosso substituto. Sim, Páscoa é paz, Páscoa é amor, mas Páscoa é salvação. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o verdadeiro Evangelho. Várias vezes eu já disse para vocês como que a gente define o Evangelho. O Evangelho já está definido na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Volta comigo no capítulo 15, mas olha os primeiros versículos. No capítulo 15 está escrito: eu também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois o quê? Salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é prosperidade. O Evangelho não é imunização contra toda e qualquer enfermidade. O Evangelho é um Cristo crucificado, derramando o seu sangue para perdão dos teus pecados, para a tua salvação. Esse é o verdadeiro Evangelho. Você está comigo? Páscoa com P é o quê? Paz. Paz com quem? Com Deus. Mas paz também com quem? Com os homens. Mas Páscoa também é o quê? Amor. Amor de quem? Senão de Deus. E amor de quem mais? Senão do seu próprio Filho, que provou o seu amor para nos trazer Páscoa, com S o quê? Salvação. E com S cabe sacrifício, com S cabe substituição, porque salvação envolve isso, o sacrifício de Cristo e a substituição tua e minha na cruz do Calvário. Irmãos, Páscoa é isso. Mas Páscoa, e eu já falei várias vezes, com C, Páscoa é olhar para o Cordeiro. Páscoa nos lembra Cordeiro. E eu sei que isso aí às vezes causa, de repente chega a Páscoa, toda a sua infância morre agora, porque você cresceu seguindo pegada dos coelhos, botando orelhinha de coelho. Durante toda a tua infância você é impregnado com a imagem do coelho. E eu não sei de onde surge esse coelho. Eu nunca vi o coelho na Bíblia morrendo na cruz. Eu nunca vi o coelho sendo sacrificado. Mas aparece o coelho. E como se não bastasse, aparece o ovo de chocolate. Nada contra, irmãos, eu gosto de ovo de chocolate. Você ainda tem tempo, se quiser me dar um ovo de Páscoa, eu aceito. Eu não vou olhar para o ovo e falar: bendito ovo que me salvou. Não, eu vou comê-lo. Só me dá um amanteigado não, tá bom? Não, bom. Logo vai estar em promoção, eles não venderam todo o estoque, não é mesmo? Vai estar em promoção, você pode me dar até quebrado, não tem problema.
tá bom? Eu não quero que você aqui abomine o chocolate. Se você está com a sua saúde em dia, coma chocolate. Eu estou com a minha em dia. É isso aí, estou com a minha em dia, como chocolate, tranquilo, maravilha. Mas o que eu quero que você saiba é o que você precisa passar para os seus filhos. Você precisa passar para os seus filhos que ele pode comer o chocolatezinho? Sim, ele pode. Mas que Páscoa não é coelho. Páscoa é cordeiro. E o cordeiro de Deus, que o quê? Que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que sacrificou-se na cruz do Calvário. O mundo tem essa tendência, irmãos, de substituir os símbolos da palavra de Deus. Substitui o nascimento de Cristo pelo Papai Noel, substitui a Páscoa do Cordeiro pela Páscoa do Coelho, substitui a família tradicional, bíblica, por outros modelos de família que não são nem caricatura daquilo que Deus criou e daquilo que Deus estabeleceu. Mas o mundo está aí para isso, para perverter todos os símbolos que o cristianismo e que a palavra de Deus nos apresentam. Mas você, pai, vai ensinar para o teu filho que Páscoa não é coelho, amém ou não? Que Páscoa é cordeiro. E se Páscoa é cordeiro, e cordeiro sacrificado por nós, com ó, Páscoa é olhar e olhar para Jesus. Não tem como sermos salvos se não olharmos para Jesus. Precisamos olhar para Jesus. Precisamos olhar para a cruz. É olhar para aquele que pode nos salvar. Lembra, tem um dos cânticos mais belos e lindos que tratam da cruz. E ele começa justamente com essa frase: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, e da sua obra vou contar. É isso. Páscoa exige que você olhe para Jesus. Páscoa sem Jesus não é Páscoa. Páscoa sem Jesus é comércio. Páscoa sem Jesus é qualquer coisa menos Páscoa. Por isso que eu concluo olhando para esse pequeno acróstico, onde Páscoa me traz paz, onde Páscoa é demonstração de amor, onde Páscoa é o oferecimento da salvação, onde Páscoa é o Cordeiro de Deus crucificado, onde Páscoa exige que eu olhe para Jesus. O meu olhar tem que estar em Jesus. Por isso que quando a gente de fato vive a Páscoa, isso só pode se concluir em uma expressão, e uma expressão maior e grandiosa de alegria, de felicidade. Eu estava perdido, eu estava condenado, mas hoje pela cruz eu fui reconciliado. Hoje pela cruz eu me tornei filho de Deus. Não há como olharmos para a Páscoa com tristeza. Por mais que a Páscoa nos traga a imagem de um Cristo sofrendo na cruz do Calvário, a imagem da Páscoa que tem que ficar gravada na tua mente e no teu coração é do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, do Cristo que faz com que a gente olhe agora para o texto que lemos inicialmente e possamos fazer a determinada pergunta do versículo 55 do capítulo 15 da primeira de Paulo aos Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, e a vitória
por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Páscoa é alegria. Alegre-se no Senhor da sua salvação, alegre-se no Cristo ressuscitado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Vinde, vede o lugar onde jazia. Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Cristo está vivo, amém ou não? Alegre-se nisso, alegre-se nessa verdade. Páscoa é tempo de alegria. E eu quero te desafiar. Se alguém aqui que ainda não entregou-se a Jesus Cristo, se tem alguém aqui hoje presente que ainda não olhou para a cruz, olhe hoje para a cruz. O Senhor quer te reconciliar. O Senhor te ama, e Cristo provou o amor, entregando-se a si mesmo na cruz. Hoje, aqui, agora, é o dia da tua salvação. Não olhe mais para as dificuldades, não olhe para o mundo, não olhe nem sequer para os crentes, não olhe para os cristãos, olhe para Jesus. Lá na carta escrita aos Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. E hoje talvez seja o dia do Senhor restaurar no teu coração e na tua vida a alegria que só Ele pode dar. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. E após a oração nós vamos louvar ao Senhor. Será que há alguém aqui nessa noite a quem eu deva incluir nessa oração? É alguém que talvez até hoje nunca de fato fez uma real decisão por Jesus. Mas hoje você ouviu que Páscoa tem uma finalidade: é te salvar, é te reconciliar, é te trazer paz, amor, alegria, salvação. Alguém hoje aqui à noite que quer dizer: pastor, ora por mim, hoje é o dia da minha salvação, hoje é o dia em que a Páscoa se tornará uma realidade. Eu quero sair daqui em paz com Deus, eu quero sair daqui coberto por esse amor. Eu quero sair daqui com a certeza e a convicção da minha salvação. Pastor, eu creio que Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. Eu hoje estou disposto a olhar para a cruz, e olhando para essa cruz, pedir perdão. Olhando para essa cruz, clamar que esse Jesus entre em meu coração e me dê alegria, a alegria da salvação. Alguém aqui nessa noite que pelo levantar da sua mão corajosa vai dizer: pastor, hoje é o meu dia que Cristo nasça em meu coração. Levanta a tua mão, não reluta. Amém. Eu estou vendo uma mão levantada lá atrás, eu estou vendo outra mão levantada, eu estou vendo 3, 4 mãos aqui levantadas. Há mais alguém que quer confessar: hoje é o dia da minha salvação, eu não quero mais ter dúvidas, hoje é o dia. Amém. Eu estou vendo mais uma mão levantada. Talvez hoje seja o dia da confirmação da tão grande salvação que o Senhor outorgou em tua vida na Páscoa. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Louvado seja Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu hoje, ó Deus, entrego essas vidas em tuas mãos. Tu vistes as mãos levantadas, tu vistes, ó Deus, mãos reconhecendo que querem que a Páscoa se torne uma realidade, querem sair daqui com a paz, querem sair daqui com o amor, querem sair daqui crendo no Cordeiro de Deus como sendo o único Salvador. Por isso estão olhando para a cruz, estão clamando por salvação. Pai, entra nessas vidas. Pai, salva-os, completa-os nesta noite,
em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar um cântico junto com o grupo de louvor, e eu vou